Reis da Resenha é... Chegamos, está começando o Reis da Resenha aqui pela TV Jovem Pan News em todas as plataformas. Hoje um Reis da Resenha diferente, especial, eleições no Palmeiras. A exemplo do que a gente fez nas eleições do Corinthians, ouvimos os candidatos, as propostas. Agora a Jovem Pan também abre o seu microfone para desempenhar esse papel importante nas eleições da Sociedade Esportiva Palmeiras, marcadas para o fim de novembro. E hoje o nosso convidado é ele, Savério Orlandi, candidato de oposição da chapa Palmeiras, Minha Vida é Você. E quem vai me ajudar nessa entrevista, na condução dessa conversa, é o Fábio Piperno, comentarista aqui da Jovem Pan. Sabe tudo de política, sabe tudo de esporte e, é claro, sabe tudo e mais um pouco de Palmeiras. Não é, Piperno? Bem-vindo ao Reis da Resenha da Jovem Pan. Tudo bem, Pedrinho? Com grande prazer que eu estou aqui. E muito obrigado pelos indesculpáveis exageros, mas ok, né? Enfim, você é meu amigo e o papo vai ser muito bom com esse convidado ilustre que a gente tem aqui hoje. Savério Orlandi, obrigado por aceitar o convite da Jovem Pan. Prazer te ouvir por aqui no Reis da Resenha, Savério. Pô, muito obrigado pelo convite, um prestígio participar aqui do programa de vocês, tentar explicar um pouquinho as nossas propostas, né? Qual que é a ideia da nossa chapa para concorrer agora no dia 24. Eu queria começar te perguntando exatamente sobre isso. Até um tempo atrás, se discutia quem vai ser o candidato da oposição do Palmeiras. Até na última eleição, a Leila concorre sozinha. Isso. Foi uma eleição de candidata única, ela venceu. A oposição não decidiu lançar um candidato. Qual foi a virada de chave para a oposição do Palmeiras se unir nessa era Leila Pereira e falar, não, agora a gente precisa lançar um candidato de oposição? Olha, belo retrospecto, porque aconteceu, a última eleição ela concorreu sem adversário, não houve a mobilização da oposição. A oposição hoje no Palmeiras ela é um pouco fragmentada em alguns grupos, né? Grupos do ex-presidente Paulo Nobre, por exemplo, outros grupos menores, o pessoal conselheiros mais novos, enfim. Você tem alguns grupos e essa aglutinação não aconteceu na outra eleição. E dessa vez, eu acho que teve um fato que foi a entrevista que a presidente deu no ano passado, mais ou menos em outubro, e o pessoal houve uma certa indignação que acabou sendo um elemento de aglutinação dos grupos de oposição. Então, a partir daí começa um movimento, esse movimento ganha força no início desse ano e começa a ter uma sistemática, reuniões, discussões, e logo de saída, assim, teve esse consenso em torno da necessidade de concorrer, de termos um candidato para concorrer contra ela, para fazer um contraponto, para colocar também que existe bastante insatisfação dentro do clube, seja no conselho, seja pelos associados. E aí esse trabalho desenvolveu durante todo o primeiro semestre, até que em junho houve o consenso final em torno do meu nome. E aí começou o trabalho. Então, assim, hoje, e isso até pode ser provado pela nossa passagem pelo filtro, né? A eleição no Palmeiras, rapidamente, ela passa por uma validação dos conselheiros, mas quem elege o presidente do Palmeiras é o associado do clube. No conselho, no âmbito do conselho, a chapa tem que ser validada por 15% do conselho. E nós fomos validados com 85 votos, que representa quase que a totalidade desse grupo. Então, isso é sintomático para mostrar como houve essa aglutinação em torno do meu nome e da candidatura de oposição. Fábio Piperno. Agora, Savério, o que vocês, como oposicionistas, fariam de diferente do que foi feito até aqui nessa gestão que, enfim, na verdade também tem... A gente tem uma série de virtudes, inclusive títulos, né? Não tem dúvida. Eu acho assim, a questão relacionada ao momento esportivo exitoso do Palmeiras, não especificamente nesses dias, né, por conta até dos últimos resultados, mas de uma forma geral nos últimos anos é excelente. Nós gostamos muito que seja assim, né? E a gente quer perenizar isso, não tenha dúvida. No entanto, assim, é uma construção que conta com uma década, né? Não aconteceu hoje, nem ontem, nem com a chegada da minha concorrente ao poder há 3 anos atrás. Eu acho que você tem um elemento transformador na história do Palmeiras recente, que é a inauguração do Allianz Parque, que agora, nesse mês de novembro, completa 10 anos. A partir daí, a passagem do Paulo Nobre, toda a obsessão do Paulo, né, em estruturar, aperfeiçoar a categoria de base, os controles do Palmeiras, enfim, muita coisa aconteceu nesses 10 anos e é assim que se conta essa história recente exitosa, não é só com a minha concorrente.
Nós vemos hoje, assim, o clube, a par desses resultados esportivos, que acabam ofuscando um pouco, mas existem uma série de ainda dificuldades. Quando eu disse de insatisfação, que tem no âmbito do conselho e dos associados, relacionados ao próprio clube, relacionados a questões financeiras. O Palmeiras hoje tem muita dificuldade, embora tenha a dívida equacionada, o Palmeiras honra seus compromissos, mas tem muita dificuldade no curto prazo, nas suas obrigações, no seu fluxo de caixa. O Palmeiras tem uma capacidade de investimento muito reduzida, a gente tem visto isso, o que aconteceu nos últimos anos. Existem umas questões relacionadas estruturalmente, clientelismo que voltou, era uma coisa que o Paulo afastou muito do Palmeiras e, lamentavelmente, a gente experimenta isso hoje. Cada vez, o Palmeiras hoje, a atual diretoria, tem 160 diretores. 160, 140, 160. Se você somar entre os diretores nomeados, vice-presidentes, membros do Conselho de Orientação e Fiscalização, ligados à situação, você está falando de 160 nomes. Você tem, assim, ataques constantes à democracia, conselheiros processados, associados processados judicialmente, ex-presidentes do Palmeiras processados judicialmente. Então, assim, existe uma série de questões, não há modelo que não possa ser aperfeiçoado e aprimorado, e é nessa linha que a gente quer trabalhar. E quando a gente fala dessa aglutinação da oposição do Palmeiras, eu vou citar aqui 2 desafetos da presidente Leila Pereira. Primeiro, o Paulo Nobre. E o segundo, o grupo da torcida organizada, a Mancha Verde. Paulo Nobre e Mancha Verde estão com você nessa campanha ou não estão com você? Olha, o Paulo, pessoa física, até então não apareceu. Eu acredito que sim, porque o grupo dele, a quase totalidade do grupo vinculado ao Paulo, está conosco desde o início. Inclusive, endossou a escolha do meu nome. A Mancha Verde, eu acredito que não. Muito embora, assim, todo apoio... Quando a gente é candidato numa eleição, todo apoio ele tem que ser bem-vindo. Mas a Mancha Verde tem, e isso foi manifestado até para alguns companheiros, você sabe que a Mancha Verde tem, inclusive, alguns companheiros no conselho, né, do Palmeiras. E nos foi colocado isso, quer dizer, a Mancha Verde, a rigor, a princípio, ela não apoia eleições dentro do clube e nunca apoiou. Fez isso uma única vez com a minha concorrente, né, na eleição passada, e inclusive dizem que quebraram a cara e que, enfim, que não vão voltar a abrir exceção nesse sentido. Então, um apoio formal, em resposta à sua pergunta, não tem. O Paulo Nobre, a gente sabe, presidente do Palmeiras, exerceu um papel importantíssimo na reconstrução do Palmeiras. E assim, é claro que a gente não pode responder pelo Paulo Nobre. Não sei se vocês chegaram a conversar, você e o Paulo Nobre, mas a impressão que fica, e aí você pode até confirmar, difícil responder pelo Paulo. A gente já convidou ele, inclusive, para participar aqui do Reis da Resenha, em outras ocasiões na Jovem Pan, mas a impressão que fica é que ele deu a contribuição dele, um palmeirense apaixonado e que hoje não quer se envolver mais com a política, não quer mais ter dor de cabeça com o Palmeiras. Pelo menos é a impressão que fica. Não, é isso mesmo, né? E ele manifesta isso expressamente, sabe, Pedro? Ele já disse mais de uma vez. Ele, ao final da gestão dele, na passagem para o Maurício, leia-se, que ele que faz a indicação do Maurício, né? Ele que escolheu o sucessor, não é nenhuma outra decisão. É uma decisão pessoal dele. Eu lembro, à época, até conversei bastante com ele, porque ele quis ouvir algumas pessoas, né? E eu vi essas pessoas individualmente. Eu lembro de ter ido almoçar com ele para ele falar sobre essa escolha. Na ocasião, me parecia o nome mais... que era o nome mais óbvio, na minha visão, era o Genaro Marino, que afinal era uma pessoa que acompanhava o Paulo desde a chegada do Paulo à política e participou de diretorias junto com o Paulo. Foi candidato lá atrás, né? Foi candidato contra o Maurício na reeleição do Maurício, que é a primeira eleição do Maurício, o clube está pacificado praticamente e ele concorre sozinho. Então, o Paulo se afastou por uma série de dissabores que ele alega, que ele experimentou, e com isso ele acabou se indispondo com uma série de pessoas, não conversa mais com as pessoas do Palmeiras. Eu mesmo, infelizmente, eu sou um amigo do Paulo desde a adolescência, desde antes do Palmeiras. Depois nos formamos juntos na Faculdade de Direito da PUC, em 93. A gente tem uma história muito grande. Auxiliei ele na primeira eleição dele para o Conselho, em 1997. Enfim, é uma história comprida. Mas mesmo comigo acabou perdendo o contato. E é algo que eu, pessoalmente, Pedro, só para te dizer, respeito totalmente. Eu disse assim, se ele puder me atender para a gente conversar, mas assim, através de interlocutores, ele não é comigo a questão, é que realmente
ele nesse momento não, acho que para frente até, ele não quer mais participar da vida política do Palmeiras. O que, para finalizar, é uma pena, porque é um quadro que ainda tinha muito a contribuir, a contribuição dele é gigantesca pela passagem, agora, pela experiência e tal, esse é o objetivo. O próprio Conselho de Orientação e Fiscalização, que a gente trata lá no Palmeiras como Senado, ele prevê as cadeiras para membros natos, o ex-presidente se torna um membro nato, que o objetivo é esse, trazer, emprestar a sua experiência para a gestão do clube. Sim. Então, o Paulo ainda teria muito, como a gente diz, lenha para queimar, né? É uma pena. Eu pessoalmente, acho muito que ele poderia ajudar muito. É uma pena que ele não está mais. E eu citei a Mancha porque, nesse papel de oposição, acho que nos últimos anos, a Mancha, a torcida do Palmeiras como um todo, acho que eles exerceram, né, esse papel de oposição, com protestos contra a atual diretoria do Palmeiras. Piperno. Mas então, já que o Pedro citou Mancha e você também tocou nesse assunto, a gente acompanha todo o noticiário e, novamente, integrantes da Mancha Verde são acusados aí de uma ação muito séria que resultou, inclusive, na morte de um torcedor da Mancha Azul. Muito bem. Da Máfia Azul. Da Máfia Azul. Obrigado, Pedro. E a gente sabe que as torcidas organizadas elas têm participado cada vez mais da vida dos grandes clubes, a Mancha não é exceção. Acontece isso com a Gaviões, etc. Não passou da hora já, Savério, dos clubes tomarem uma posição no sentido de se distanciar desses agrupamentos que, inclusive, têm lugar cativo nas arquibancadas, tomando até mesmo espaço do torcedor comum que gostaria de forma civilizada, acompanhar o seu clube? Eu acho que, na minha visão, antes dos clubes, o Estado, porque essa é uma questão de Estado. Veja, coibir violência e essas questões todas estão relacionadas ao exercício do poder de polícia. Os clubes não têm poder de polícia. Por mais que os clubes queiram fazer alguma coisa nesse sentido, nem sempre conseguem. Vou te dar um exemplo. Anos atrás, em 2018 ou 2017... o Palmeiras e o Flamengo jogam no Mané Garrincha e tem uma confusão enorme entre as torcidas. Sim. É algo que era uma crônica da morte anunciada. Todo mundo sabe o problema que as torcidas do Palmeiras e do Flamengo têm. E ninguém fez nada. Nesse aspecto, os clubes pouco poderiam fazer. Já o Estado, através de inteligência, de interceptar, porque aquilo foi premeditado também. As pessoas sabiam que haveria aquela briga. Então, eu vejo um pouco... É claro que os clubes, eles aí, talvez, individualmente, eles devam fazer as suas ações em termos de relacionamento. Eu lembro, por exemplo, eu acho que vocês sabem, eu fui diretor de futebol, eu estou no Conselho Deliberativo do Palmeiras há 23 anos. Eu tenho alguma experiência, uma bagagem adquirida na vida política do clube. E, nesse período, eu fui diretor de futebol por 4 anos. Nesses 4 anos, o nosso relacionamento com a torcida organizada era institucional. Parece um lugar comum falar isso, não é um relacionamento institucional, mas o que é o relacionamento institucional? É um relacionamento que pressupõe o diálogo dentro do limite do que é possível e do que é necessário, né? Sem nenhum tipo de concessão, não havia ônibus, não havia ingresso de graça, não havia nada disso. Não havia atendimento a pedido para conversar e fazer reunião com o jogador, por exemplo. Porque a minha concorrente, ela teve um relacionamento que nós sabíamos que ia acabar, era uma questão de tempo, bem ou mal, né? Quanto tempo isso ia acabar. Inclusive com promessas impossíveis de concretizar, como ingresso barato, como camisa oficial mais barata, isso era impossível. Mas para não fugir da sua pergunta, eu acho isso. Eu acho que os clubes, talvez individualmente, trazendo esse relacionamento com o distanciamento que você sugere, talvez não significa dizer uma ruptura de relação, né? A gente fala no Palmeiras, pensa na Mancha Verde, mas não é só a Mancha Verde, você tem outras torcidas organizadas, né? Mas antes de tudo, ou mais do que tudo, eu acho que o Estado tem que comparecer para concorrer com a solução para esse problema. E não é só mandar o juizado especial em dia de jogo, é mais do que isso, é fazer um planejamento. Se você me permite, para finalizar e não te deixar completar a resposta,
O cara que é o maior estudioso da violência no futebol é o professor Maurício Murad. E ele tem uma teoria que pressupõe, que ele fala isso, que é a repressão, a punição e a reeducação, que são 3 medidas que startam ao mesmo tempo e no tempo uma é a curto, outra a médio e outra a longo prazo. Isso passa necessariamente pelo poder de polícia e pela mão do Estado. Mas sabe por quê? Uma coisa que, enfim, me incomodava demais lá no Palmeiras, todo mundo sabe para quem eu torço, chegava lá, isso não acontece mais, mas durante muito tempo, no meio da arquibancada, né, na parte terra e tal, tinha lá um espaço da principal organizada do Palmeiras, um espaço privilegiado, ou seja, toda a televisão, todas as emissoras de televisão mostravam aquilo, né, com faixas lá, fotos e tal, de antigos líderes que acabaram morrendo, enfim. E aí, mais pro lado, assim, já perto da bandeira de escanteio, virando atrás e tal, aí tinha lá umas fotos tal de, enfim, Ademir da Guia, enfim, de velhos ídolos e tal. Falava, mas pera lá, isso é uma coisa maluca, quer dizer, o bando que vive da marca do clube está aqui no meio, no espaço VIP, e os velhos ídolos que construíram, afinal de contas, a história disso aqui, estão lá meio esquecidos ali no canto. Achava aquilo... Enfim. Não, faz todo sentido. Realmente isso é perceptível, né? E tinha que ser mudado mesmo. Ô, Savério, você até fala da sua trajetória, a Leila bate bastante nessa tecla, né? Que você já disse em outras ocasiões, a Leila Pereira, que você teria ajudado a rebaixar o Palmeiras. Eu queria que você falasse da sua trajetória pelo clube, os cargos que você exerceu e se de fato houve uma participação sua no rebaixamento de 2012 ou aquele anterior. Olha, eu estou lá no Conselho Deliberativo, eu sou sócio do clube desde a infância, né? São mais de 40 anos e como sócio do clube. Agora, na política do clube, eu sou conselheiro há 23 anos, desde 2001. No meu primeiro mandato, ainda era o presidente, era o Mustafa Contursi, e desde então eu estou de forma ininterrupta. Hoje eu sou conselheiro vitalício. Nesses 23 anos, eu passei pela diretoria de futebol por 4 anos, 2007 a 2010, gestões do presidente Alfonso Della Mônica e do presidente Beluso, que é inclusive quando tem a concepção e aprovação do Allianz Parque, do projeto do Allianz Parque. Depois participei do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, que é um dos poderes do clube, que a gente lá carinhosamente chama de Senado, Senadinho. Participei por 4 mandatos, foram 8 anos, né? Isso, o COF os conselheiros elegem entre os seus pares 15 nomes a cada biênio para compor. Eu tive 4 eleições seguidas, 2 das quais, inclusive, eu fui mais votado. Então, nos 4 anos do Paulo Nobre, até a minha primeira eleição para o COF foi um pedido do Paulo que concorresse. Então, eu peguei os 4 anos do Paulo, o primeiro mandato completo do Maurício e boa parte do segundo mandato do Maurício. Nesse período todo, também, todas as comissões de reforma estatutária que o Palmeiras constituiu, eu fiz parte nesse período todo e sempre contribuí, né, com o meu conhecimento jurídico para isso e outras atividades. Assim, eu tenho uma folha grande de serviços prestados para o Palmeiras. Eu tenho visto isso, assim, eu não posso levar muito a sério, sabe? Porque não é verdade. A nossa passagem é uma passagem, a gente venceu um título. Depois que eu saio, em 2010, até essa mácula, né, que foi a queda em 2012, passaram 2 presidentes pelo clube. Passou o Palaia e passou, ainda que temporariamente, e depois o Arnaldo Tironi. Então, assim, o Palmeiras no meio do caminho ainda conquistou um campeonato que foi a Copa do Brasil de 2012. Muita coisa mudou, né? Por mais que seja uma relação, uma coisa contínua, mas passou muito tempo. E assim... Eu também tenho muita tranquilidade porque demos alguma contribuição, seja para o clube, seja pelo futebol. Então, não é correto, na minha visão, a conclusão que ela chega. Se você me permite 1 minuto, para você ter uma ideia, por exemplo, hoje, a presidente Leila, eu já falei isso, mas você me perdoa, eu vou repetir. A presidente Leila tem 4 pessoas que ela não atravessa a rua sem consultar essas 4 pessoas dentro do clube. Uma delas é o assessor jurídico, André Sica. O Deco, quem trouxe para o Palmeiras fui eu, em 2010. O Eduardo Silva, que hoje é, junto com o diretor dela, o Everaldo, no marketing, o cara mais importante do Palmeiras, né, que até transcende o cargo e o departamento de marketing para outras questões, quem trouxe fomos nós, na nossa passagem do presidente Beluso.
Ele foi quando a gente instituiu um profissional de marketing dentro do futebol, que foi a primeira grande ação, a camisa verde-limão, vocês vão lembrar, em 2007. O Luciano Cavalli, que é outro rapaz que tem uma gestão da parte administrativa do clube, é um quadro formado por nós. Então, a única exceção aí é o Cristiano, o financeiro que veio do Grêmio, e que é um grande amigo meu, fora do futebol. Aí você vai dentro do centro de treinamento do clube e da academia de futebol, diversos quadros que estão lá foram trazidos por nós. Vocês devem ter ciência, por exemplo, quando o Cícero sai e aceita o convite da CBF, a função dele passa a ser desempenhada por 3 quadros, por 3 pessoas. Desses 3 quadros, 2 quadros eu que trouxe. Leonardo Piffer, Leonardo Holanda e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, que é um quadro excepcional, um rapaz de americano, eu que trouxe para o Palmeiras. O Léo fui eu que trouxe, o Léo Holanda. E o Leonardo Piffer, quando eu cheguei no departamento de futebol, ele engatinhava no departamento. Era uma época, inclusive, que nem tinha domínio, palmeiras.com, não tinha nada disso. E eu peguei esse rapaz e empurrei ele à qualificação. Eu falei, você precisa estudar para ele estar onde ele está hoje. Aí quando você sai do escritório do CT e vai lá para a parte esportiva mesmo, em todos os setores que você passar lá, então o César Greco, fotógrafo, fomos nós que trouxemos. O Casavia, na assessoria de imprensa, fomos nós que trouxemos. O Galupo, o historiador, foi nós que trouxemos. Aí você vai lá, o Magu, foi nós que trouxemos. Dentro do escritório, o Adilson Moeda, foi nós que trouxemos. Então, assim, por que, eu até queria encaminhar essa pergunta à minha concorrente, por que a senhora está correndo com toda essa gente, se supostamente essa gente foram essas pessoas, esses quadros, foram pessoas que contribuíram ou de alguma forma concorreram para o insucesso de 2012? Não faz sentido, é uma incoerência o que ela fala. Então, tem muita tranquilidade em relação a isso, e mesmo lá dentro do clube, as pessoas me conhecem e sabem que isso, no fim do dia, é uma bravata, né? A Leila, ela fala a todo instante que se ela sair do clube, o Palmeiras vai deixar também a briga pelos títulos. Ela cita o rebaixamento, ela cita o ano de 2014, que o Palmeiras é quase rebaixado, ela sempre cita. E isso, inclusive, foi uma dessas declarações que juntou, né, o grupo de oposição do Palmeiras, como citou o Savério Orlandi. Você acha que o Palmeiras ele sobrevive sem a Leila Pereira? É uma pergunta que é feita, sobretudo, pelo torcedor que não está no dia a dia, que pensa que a Leila ela tem o comando de tudo, que ela tem o dinheiro, que ela tem, por exemplo, um avião fretado, ela tem também um estádio reserva e assim por diante, Savério. Você acha que o Palmeiras sobrevive sem a Leila Pereira? Então, vamos lá, eu não tenho a menor dúvida que sim, né? Eu acho até que o Palmeiras vai prosperar, vai aflorar, porque o Palmeiras se enredou nos últimos anos, a verdade é essa. O Palmeiras, no momento da maior pujança nos últimos tempos, né, fruto dessas conquistas e da própria mudança do futebol, o futebol é outro hoje, em termos econômicos e tal. Eu acredito que com uma outra gestão, o Palmeiras volta a ter um relacionamento com o mundo exterior. O Palmeiras, no momento de maior visibilidade, ele está enredado pela presidente. Eu acho assim, quando ela faz uma alegação dela, além da deselegância e do despropósito da alegação dessa, a gente tem que entender, assim, racionalmente, 2 coisas. Primeiro, é até um contrassenso ela falar isso, porque significaria dizer o seguinte: então a senhora está fazendo um mandato e não está preparando a sua sucessão? Porque qualquer gestor, em qualquer corporação, em qualquer organização empresarial, ele há de preparar a sucessão. Se ele não estiver lá, ele tem que cuidar do caminho de perenizar a instituição. Então, de cara, isso é um contrassenso. Segundo lugar, não é verdade, porque a questão do poder econômico e do patrocínio e tal, hoje se você pega, né? Eu sempre falei isso lá no clube, falava para as pessoas, tomem muito cuidado, vamos relativizar as coisas. É verdade que a gente tem que enaltecer e achar bom a parte que profícua do relacionamento, mas a gente não pode também negar a verdade. A estrutura de receita de um clube de futebol, por exemplo, o patrocínio esportivo corresponde, a grosso modo, a 15%, 16%, 18%, 20% no limite. A estrutura de receitas, quem mais traz é a transmissão, direitos de transmissão, 35%, negociação de direito econômico de atleta na casa de uns 25%, a grosso modo, tá? Com uma ordem de grandeza. 60% da receita de um clube de futebol vem daí.
Dos outros 40, patrocínio equivale a 15, 16, 18, como eu falei. Aí você tem a afluência, que é o sócio-torcedor, o dia de jogo, você tem premiação e tem até o clube social. O clube social do Palmeiras hoje paga, ele tem superávit maior do que o futebol. O Palmeiras teve, no exercício passado, balanço de abril desse ano, um faturamento de 840 milhões para um superávit de 8 milhões. O clube social teve um superávit de 25 milhões. O que nos autoriza a concluir que o clube emprestou dinheiro para pagar a conta do futebol. O futebol hoje, então essa grande e propalada gestão, a gente precisa entender assim, no início desse ano, nós antecipamos as receitas de patrocínio até setembro. O Palmeiras, mais de uma vez nesse ano, nesse exercício de 24, se socorreu de operações bancárias de tiro curto, empréstimos de 60, 90 dias para cobertura de despesa operacional, para cobrir a tua folha. Então, há, inegavelmente, muita coisa boa, mas há muita panfletagem também. É isso que a gente precisa... E a gente tem muita consciência disso, né? Então, o torcedor pode ficar tranquilo, o Palmeiras sobrevive, é evidente que sim, o Palmeiras tem... E especificamente, para finalizar, no que diz respeito ao futebol, que é a coisa que o torcedor... O Palmeiras hoje tem um processo instituído no futebol que é irreversível. Esse processo não vai se alterar. Os procedimentos, as pessoas, o modelo que o Palmeiras tem, que em parte até eu concorri desde lá de trás, quando a gente começa, muita coisa que hoje você vê lá dentro do departamento de futebol começou na nossa época. Né? Enfim, mas esse processo, e tem uma pessoa que é fundamental, eu citei há pouco, mas que é fundamental nesse processo, que é o Cícero. Né? O Cícero deixa um legado enorme para o Palmeiras. O Palmeiras tem que todo dia rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria em agradecimento à saúde do Cícero, porque é um cara que foi responsável por isso. Então anda por si só. Precisa chegar uma pessoa e fazer muita bobagem para estragar. Então o modelo está pronto, está acabado e não vai ser a permanência, a continuidade da Leila que vai abalar isso. O Savério, muito se fala, por exemplo, dos lucros enormes e tal, que a geração do bilhão feita em casa está deixando para o Palmeiras. E por que o Palmeiras, então, com tudo isso, com essas receitas advindas aí dessas negociações todas, ainda tem que recorrer a operações bancárias de tiro curto? Então, vamos lá, boa parte dos valores adiantados por essas negociações bilionárias, elas acabaram sendo vertidas para a cobertura de despesa operacional do Palmeiras, mas não foi suficiente. Quando a gente fala da venda do Hendrick, da venda do Estevão, vendas enormes e tal, elas têm um valor nominal, né, que chama a atenção de todo mundo, mas nós temos que entender que ela é uma composição, né? Então, é adiantado um X, o Estevão, por exemplo, ainda está sob contrato e jogando no Palmeiras, contrato esportivo dele. Então, não recebeu a totalidade do valor. Esse valor vai acontecer no tempo e fora as metas, né? Que hoje é uma modelagem comum no futebol moderno, que eu acho muito interessante essa modelagem. E assim, se vocês me permitem, né, eu fico derivando muito, mas assim, lá no Palmeiras, nós trouxemos na nossa passagem, em 2007, 2008, contratos do Léo Lima, contratos do Denilson, que veio jogar conosco, são os primeiros contratos de produtividade da história do Palmeiras. Mas não é propriamente esse o objeto da tua pergunta. Esses valores dessas negociações acabam sendo utilizados ali, né? Muita gente fala, pô, mas o Palmeiras vendeu por não sei quantos milhões o garoto, por que não contrata não sei o que lá, por causa disso. Porque há o comprometimento. A gente tem que dizer também que essa redução da capacidade de investimento, a gente tem que ser muito justo, como eu falei no começo. Assim, ela não pode ser glorificada por tudo, porque é uma construção de 10 anos e também, pelo lado oposto, também não pode ser massacrada por tudo. Claro. Uma parte desse comprometimento das receitas começa na gestão anterior. O Maurício, em 2018, 2019, ele fez muitas contratações, muitas renovações. Assim, ele catapultou a folha do Palmeiras, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Conversei muito com ele a respeito disso. E ele sempre insistiu muito nesse investimento em busca de uma conquista esportiva relevante, que acabou acontecendo com o bicampeonato. Mas eu falava para ele assim, além disso, ao lado disso, eu era do COF, eu via isso mensalmente, falava assim, tem um pouco de descontrole nisso. E isso acabou trazendo compromissos que se encerraram 22, 23, assim, quando a presidente assumiu, ela tinha esse comprometimento.
Mas eu acho que é isso. Então, as operações hoje e outra, os valores que você recebe, os adiantamentos por conta desses contratos que a gente recebe e que são destinados diretamente à cobertura das despesas, muitas vezes eles também são negociados. E mesmo o saldo que você tem é comum. Como uma empresa faz, sei lá, fatorização, ela vai lá, pega suas duplicatas e vai no banco descontar. Essas operações, sobretudo grande com esses clubes, o Real Madrid é um clube que faz muito isso, existe até um banco, se eu não me engano, um banco alemão, que desconta os recebíveis do Real Madrid. Então, todos os clubes que têm essa necessidade acabam se valendo desse expediente. Por isso que no final do dia não sobra o dinheiro. Então, é meio ilusório falar assim, 150 o Palmeiras ficou milionário. Não Entra é verdade. menos, aí torcedor não é verdade. Entender, né? E, Savério, a gente estava aqui falando sobre a parte financeira da Sociedade Esportiva Palmeiras e eu queria saber da sua visão de futebol, da montagem do time. Eu acho que é difícil também, acho que falar em montagem quando ainda tem um grupo que está lá comandando o futebol. A gente viu no Corinthians, por exemplo, saiu um grupo, entrou outro e renovaram lá o contrato do Mano Menezes com uma multa rescisória altíssima. No Flamengo agora vai ter eleição, não sei como é que está a coisa, mas trouxeram o Felipe Luiz e, enfim, tem coisas que um novo grupo herda daquilo que o outro grupo já vinha fazendo. Acho até que 2025 está aí, Mundial também, o Palmeiras vai disputar logo mais, vai ser muito difícil talvez você entrar agora e já querer mexer em tudo. Mas fica a pergunta, a sua visão de futebol e a montagem do grupo do Palmeiras, como é que vai ser feita na sua gestão, Savério? Olha, eu acho que nós temos aí uma situação de curto prazo, que é o ano que vem, e a disputa desse campeonato importantíssimo. O Palmeiras precisa chegar lá com condições de vencer esse campeonato. Se vai vencer ou não é outra coisa, né? Até porque os adversários são adversários dificílimos, mas assim, a gente precisa chegar muito bem lá. Quem vai me dizer se nós estamos bem ou não estamos, ou precisamos, num primeiro momento, é o treinador. Né? O treinador está lá, ele está sob contrato até 25. Eu não vejo outra forma de fazer isso. Eu me lembro que na minha passagem, em todos os anos, sobretudo o primeiro ano, quando a gente assume, traz treinador novo, tinha um elenco se desfazendo de 2006 para 2007, um momento muito difícil, um momento, inclusive, com muita dificuldade financeira. Mas passa por isso. Primeiro por uma análise, o que nós temos, quem fica, quem vai e quem pode chegar. O treinador é uma peça fundamental nisso, né? A comissão técnica como um todo. Eu acho que essas decisões sempre devem ser tomadas, ou pelo menos encaminhadas, de forma colegiada. Não é o presidente que fala o que vai ser feito e nem o treinador isoladamente. Eu acho que é um conjunto, é um triunvirato. A comissão técnica, o dirigente e o executivo de futebol que toma. Então, assim, do ponto de vista objetivo, se eu assumir, no dia seguinte, eu vencendo a eleição, e eu espero, no dia seguinte, após dia 15, 16 de dezembro, fazer essa análise com o treinador. Entender aonde... O treinador pode até hoje entender que o elenco está perfeito, que ele não precisa de reparo, que ele não precisa de ajuste, eu não sei. Mas esse seria o caminho. Eu pessoalmente, Pedro, acho que o Palmeiras deveria pensar em reforços, em alguns reforços para a temporada do ano que vem. A médio e longo prazo, leia-se o segundo e o terceiro ano, eu acho que aí é uma tarefa um pouco mais complicada e a gente tem que pensar, porque certamente esse elenco vai passar por uma transição. Ou seja, atletas que estão sob contrato já há diversos anos e que foram pilares desse sucesso esportivo que a gente teve nesses anos, certamente se desvincularão do Palmeiras. Os contratos vão se encerrar e tal. Então, esse é um ponto bastante sensível, porque não é fácil esse tipo de transição de elenco. O Palmeiras esticou o elenco naquilo que foi possível, né? O quanto mais... que foi bacana do ponto de vista esportivo, né? Claro que tem um lado, eu falo isso assim, eu vejo um lado perverso também, porque você começa a carregar muitos contratos, prorrogar muito, você começa a elevar o salário, o atleta está com você 5, 6, 8 anos. É interessante, ele vai chegando no fim da entrega esportiva dele, ganhando mais do que ele ganhava quando ele entregava mais. Assim, você tem uma distorção na curva ABC,
O Palmeiras precisa se valer disso que aconteceu nessa década, inclusive como um case, para estudar e a gente tem que ter muito cuidado. Não há uma fórmula definida. E não estou dizendo que o Palmeiras errou, acho que o Palmeiras acertou. Mas vai pagar o preço, porque quando vem agora essa necessidade de transição, muita gente vai sair, a mudança é muito grande e você vai ter que enfrentar isso. Não é do dia para a noite que você monta um time novamente. Então, assim, eu vejo esses dois momentos. O momento de curto prazo, que é o ano de 25 e a disputa do campeonato mais importante que o Palmeiras vai participar nesses últimos tempos, e depois a transição de elenco. Se você pegar, acho que os grandes clubes do futebol mundial, nenhum tem tantos jogadores de 17, 18, como tem o Palmeiras hoje, né? O elenco Palmeiras hoje. Agora, o Abel fica então contigo? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro que ele tem contrato, né? Primeiro ele está sob contrato até 2025. E aí, a partir da convivência, do convívio de um ano, hoje a minha ideia é que ele ficasse. Eu vejo, por exemplo, movimentos que a minha adversária faz em relação à antecipação de renovação e concordo com essa estratégia. E aí, falando do departamento de futebol, você já falou do Abel Ferreira e já falou também da gerência do futebol do Palmeiras, hoje comandado por um trio de integrantes ali, com a saída do Cícero. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o Anderson Barros, diretor de futebol, até uma função que você exerceu no Palmeiras, e o João Paulo Sampaio, que eu acho que é o grande nome de categoria de base do Brasil, assim, e tem gente até que compara, saiu até uma reportagem agora comparando a categoria de base do Palmeiras com a categoria de base lá do Barcelona, lá Masia, né? Mas o seu plano também para a categoria de base e a sua opinião sobre esses profissionais, Anderson Barros, João Paulo Sampaio, Abel Ferreira e os gerentes de futebol. Olha, eu acho assim, na categoria de base, eu sou membro desde a filiação da ABEX, da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Ela foi fundada em 2011. E lá eu tenho um relacionamento com o João Paulo até anteriormente a ele vir para o Palmeiras no lugar do Erasmo Damiani em 2015. Então é um quadro excepcional, é um quadro que hoje está totalmente adaptado no Palmeiras e eu não acredito que ele vá sair. Ele inclusive teve uma proposta esse ano, né, uma proposta muito grande de um rival e não foi. E pelo que eu lamentavelmente não convivo, né, com proximidade na gestão, não sei exatamente como é o dia a dia, mas o que eu ouço é que o João Paulo está muito satisfeito onde ele está e não pretende sair do Palmeiras tão cedo. Então, na minha gestão, é obviamente que ele vai permanecer e a gente já vai partir de uma condição um pouco mais avançada, dado o relacionamento que a gente tem, que é um relacionamento pretérito. A gente tem um relacionamento pessoal. Lembrando isso, né? Esse sucesso todo, é claro que a gente tem que acreditar uma grande parte a ele, mas começa lá com o Paulo que trouxe ele. E o Paulo, primeiro, trouxe o Erasmo Damiani, que inicia o trabalho, fica 2 anos e pouco. Ele só sai porque ele vai para a seleção. Ele vai para a seleção, faz a indicação do João Paulo e depois, numa decisão colegiada, Cícero, Alexandre Matos, Paulo Nobre, o próprio Maurício Gagliotti como vice-presidente e tal, trazem o João Paulo, que é um quadro excelente, consolidado dentro do Palmeiras. O Anderson é uma polêmica, né? Todo mundo e o pessoal questiona muito o Anderson. Conheço o Anderson também da ABEX. É verdade que ele frequenta menos, mas a gente tem esse relacionamento de lá, sobretudo no começo, nos primeiros anos, ele ia mais, quando era dirigente do Botafogo ainda. Eu acho assim, uma pessoa, primeiro, falando, um ser humano de muito fácil trato, um sujeito excepcional, um cara corretíssimo, muito honesto. E, na minha visão, faz um bom trabalho no Palmeiras. Ele faz um bom trabalho no Palmeiras. Quando ele chegou ao Palmeiras, ele veio com uma missão específica que era sanear. A gente falou há pouco daqueles anos de 18, 19, o exagero, na minha visão, o investimento pesado que o Maurício fez, eu acho um pouco que faltou o controle, mas assim, ele veio para remediar essa situação em 19 e 20. Sob essa métrica, ele fez, ele atuou com muito êxito. Né? É interessante isso, porque se você vai para o mundo corporativo e vai avaliar um CEO a cada um semestre, como é que vamos fazer a avaliação dele, ver como é que ele foi nesse semestre? Qual que era a meta que ele tinha? O que ele tinha que fazer nesse semestre? Ele fez? Ele entregou? É mais ou menos o caso do Anderson. O torcedor não gosta de ouvir isso, mas a verdade é essa. Quando ele chega, ele fez o que ele deveria fazer. Ele encerrou vários contratos, ele saneou a folha do Palmeiras e tal. Hoje, ele é muito criticado, às vezes, pelo estilo que ele tem, que é um estilo mais low profile, não aparece tanto, em algumas vezes, ou menos ousadia em contratações. Aí a gente precisa entender também o que aconteceu. Eu já disse da restrição da capacidade de investimento do Palmeiras, isso é uma realidade, tá? O Palmeiras hoje não gasta como o Flamengo gasta, por exemplo, não tem condição de gastar.
Poderia até ter, mas não tem. Então, ele não pôde fazer tudo o que ele quis. Contratações, se ele errou num, acertou no outro, isso qualquer dirigente vai fazer. E na parte da participação, dele estar, dele ser mais efetivo, também é uma questão que a gente... eu não sei te dizer exatamente pelo seguinte, não sei qual que é a orientação e qual que é a política interna. Será que é permitido a ele falar quando ele quer falar? Será que ele não é tolhido no pleno exercício da função dele? Primeiro porque o treinador, e isso a gente vê de uma forma muito corriqueira, avoca para si uma série de assuntos que a rigor talvez nem fossem dele. É natural que ele fale uma vez ou outra, mas acho que ele fala muito de coisas que estão fora do campo, né? Que poderiam ser tratadas pelo... Ele é o presidente do futebol do Palmeiras? Praticamente. Agora, tem uma outra questão que é a própria figura da minha adversária. Será que é permitido ao Anderson fazer intervenções à hora e ao modo que ele quiser? Me parece que não. Por exemplo, se você pegar o episódio do Dudu, o Palmeiras ficou 48 horas, que eu acho que foi um grande erro do Palmeiras essa parte, né? Da comunicação. Ficou 48 horas sem se manifestar. E na hora de se manifestar, foi a minha concorrente. Então, nós precisamos entender também, né? Às vezes o palmeirense critica muito, mas ele precisa saber em quais condições, em quais circunstâncias a pessoa está exercendo o seu trabalho. O Abel, nós já falamos, eu acho que o Abel... a intenção é que ele permaneça, a gente vê esse momento, esses dias especificamente, aí parece ele meio incomodado e tal, mas acho que isso é natural do ser humano, né? Tem momentos de melhores e momentos piores. E o restante, eu acho que sobretudo esse pessoal que exerce a gerência, confio muito neles, eu acho que nós estamos muito bem servidos. Então, não projeto mudanças substanciais dentro do departamento de futebol. Agora, claro, tudo pode acontecer. Você pode sentar na cadeira lá, o treinador falar, estou aqui há 8 anos, eu já estava cansado mesmo, olha, desculpa, eu quero te desejar sucesso, mas eu quero ir embora. E se isso acontecer? O mesmo pode acontecer com o Anderson. Falar, já tem muitos anos aqui, me apareceu uma outra... Mas assim, se depender do Savério eleito presidente, no primeiro momento tudo permanece igual. Claro que a gente conversando e avaliando com todo mundo. Sim. O Savério, o Palmeiras ficou de 76 à década de 90 na fila, né? E depois disso o Palmeiras foi campeão naquela fase Parmalat, né? Mais tarde, depois daquele ciclo Parmalat, o Palmeiras ganha um Paulista em 2008 com a Traffic lá, né? Enfim, a parceira do clube. Aí o Palmeiras volta a ser campeão em 2012, nesse momento, sem nenhum parceiro, né? Você não acha que, às vezes, o torcedor... E, é claro, tem agora esse ciclo virtuoso, iniciado lá com o Paulo, enfim. Mas o Palmeiras, quando passou a depender só dele, o Palmeiras ficou muito tempo perdendo prestígio lá, longe aí das grandes conquistas e tal. Qual é a garantia que o torcedor do Palmeiras pode ter hoje que, na sua gestão, o Palmeiras não corre o risco, por exemplo, de voltar a ter um período tão, enfim, tenebroso como foi aquele? Olha, primeiro, e me desculpe a falsa modéstia, mas assim, eu sou um cara preparado. Eu me preparei ao longo desse tempo todo. Assim, né, eu estou na BEX, eu tô no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, como membro do Comitê de Governança em Clubes de Futebol. Eu sou colaborador do site Jurídico Migalhas, na coluna Meio de Campo. Eu falo de futebol, eu sou palestrante em diversas... Eu sou um sujeito que me preparei e conheço a política do clube. Sim. A gente precisa fazer uma diferenciação, assim, o futebol de 10, 15, 20 anos atrás, e esse período que você se refere, não voltando no tempo, e aqui eu te falo uma coisa, eu sou um filho da fila, um autêntico filho da fila. Opa, eu nasci em 1970. Nasci em 1970. Eu tenho agora, nesse mês, dia 20, eu faço 54 anos de idade. Eu fui gritar campeão com 22 anos de idade para 23. Eu estava no último ano da Faculdade de Direito da PUC. Então, você imagina o que é você passar pela escola, pelo colegial, passar por toda essa época, assim, eu fui forjado nessa condição, nesse sofrimento, nessa dureza, assim, nessa resiliência, assim, eu sou
É uma geração... É duro, né? Então, às vezes até eu escuto, você desculpa eu falar isso, mas tem pessoas que falam assim, eu vejo a minha concorrente, o cara nem palmeirense, o cara torce contra. Pô, é um absurdo a pessoa falar isso. É um descabimento enorme, uma falta de respeito, a pessoa não entender. Eu sou terceira geração. Você imagina, o meu nono chega no Brasil em 1918, a Palestra era fundada há 4, depois o meu pai, meus tios, meu irmão, meus primos, agora meus filhos, meus sobrinhos, a 4ª geração. Cara, é um absurdo ouvir algumas coisas desse sentido, mas assim... O futebol de hoje é totalmente diferente, né? E a rede de apoio ao futebol é muito diferente. O faturamento... Eu, quando fui diretor, e esse campeonato que você cita, de 2008, o Campeonato Paulista, com o apoio da Trafic, eu era diretor. Aquele ano, para você ter uma ideia, foi o ano que, pela primeira vez, o Palmeiras ultrapassou o faturamento de 100 milhões. 102, 104 milhões na época. Nós estamos falando, em menos de 20 anos, o negócio hoje é de bi. O futebol brasileiro passa por uma disrupção. Inegavelmente. É a lei do mandante, é a SAF, claro, é a tentativa de se unificar a liga, os aportes agora por conta das apostas, investidores que querem vir. Eu acompanhei esse movimento todo, eu estudo esse movimento todo desde o nascedouro, desde a origem. Então, assim, eu tenho preparação para enfrentar isso e não vejo problema nenhum. O Palmeiras, assim, é evidente que o Palmeiras vai prescindir, vai depender de parcerias, claro, porque hoje não existe uma forma diferente. Aquilo que você fala de 2012 foi diferente, né? Foi um hiato no meio do caminho, porque realmente ali o clube não tinha instalações, estava fazendo a obra da Arena, não tinha as instalações do clube social, o Palmeiras perdeu a arrecadação social e o Palmeiras ficou um tempo grande sem patrocínio. Né? Ali era muito difícil, né? Mas não é o que acontece agora, com essa afluência de recursos ao futebol e, mais do que isso, com a quantidade de interessados e de afluentes a serem parceiros do Palmeiras. Então, e o Palmeiras hoje tem, como eu disse, né? Desculpa até ser repetitivo, mas tem um processo estruturado com caráter de reversibilidade. É difícil você mudar a ordem das coisas lá. Isso veio sendo construído nessa última década. Então, todos os mecanismos de controle de pagamento que o Paulo implantou. Então, o torcedor pode ficar muito tranquilo que não tem problema nenhum a presidente sair e a gente assumir a direção do Palmeiras e manter ele nesse e num patamar até maior. Esses candidatos a parceiro que você citou, eles são eventuais patrocinadores ou são parceiros mesmo em modelos aí de gestão, enfim, de apoio? Patrocinadores. Basicamente, nós estamos falando de patrocínio. Patrocínio e um pouco de diversificação ou reforço das receitas do Palmeiras. O Palmeiras tem fundamentos econômicos hoje muito interessantes. Independente dos valores, eu estou falando dos fundamentos. Sim. O sócio torcedor é forte, o dia de jogo é forte, o patrocínio é forte e as operações de direito econômico são fortes, porque os atletas que a gente tem formado na base, e aí vai mesmo os atletas no time de cima, as receitas de televisão que vão aumentar agora, eu acho que ainda tem algumas coisas a fazer, aprimorar a parte de licenciamento, tem muita coisa a fazer, mas assim, o negócio é outro hoje e a gente está muito à vontade para manter, incrementar e perenizar esse negócio. Isso que eu ia te perguntar, SAF no Botafogo, SAF no Cruzeiro, SAF no Bahia, esses grupos e investidores de fora colocando cada vez mais dinheiro no futebol brasileiro. E o Palmeiras é uma potência, o mercado vê o Palmeiras como uma potência, o clube conseguiu recuperar a imagem dele desde o Paulo Nobre, time que tem uma situação bem resolvida na gestão. Mas como manter esse protagonismo? Porque assim, o São Paulo no começo dos anos 2000 também era exemplo de gestão, potência, teve a sua era vitoriosa, passou. O Corinthians logo depois foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro mais de uma vez. E de 2015 para cá é o Palmeiras esse exemplo e essa potência toda. Como manter o protagonismo mesmo enfrentando aí Botafogo, Bahia, Grupo City, John Textor? Como manter esse protagonismo, Savério? Não, eu acho que dessa maneira que eu falei assim, a gente tem que perenizar o momento que a gente está hoje. O Palmeiras, ele teve... É duro falar isso porque parece casuísmo, né? Por eu ser concorrente. Mas o fato é que nós tivemos uma estagnação de receitas nesse período, né? O Palmeiras poderia ter faturado muito mais. O próprio contrato de patrocínio, ele não sofreu reajuste contratual. Ele, há 5 anos, ele é o mesmo valor.
Então, hoje ele é defasado. Assim, o nosso pessoal de finanças da nossa campanha, fazendo um levantamento, assim, a grosso modo, por ordem de grandeza, o Palmeiras deixou de arrecadar só com o que seria correção monetária dos contratos, nesse período, 100 milhões de reais, que é um valor bastante elevado. Eu não estou falando em revisar o contrato. Vamos aumentar o valor do patrocínio. Não, de corrigir, pegar... pensa num contrato de locação. Você vai lá, deu 12 meses, você aplica o IGPM. Mais ou menos como, né, mal comparando, por favor, mas assim, foi o que aconteceu dentro do Palmeiras. Outras receitas hoje, existem alguns parceiros ou potenciais parceiros que não se aproximam do Palmeiras. Porque, por exemplo, nós temos um modelo que, na minha visão, está superado. Um formato que está superado, que é o da exclusividade. Que ele fez sentido quando ela chegou em 2015, mas hoje ele não faz mais. Então você tem o futebol feminino, você tem os ativos, você tem o clube social. Hoje no bebedouro do clube tem o adesivo da patrocinadora. Talvez o Palmeiras pode compartilhar outras propriedades. Então, assim, há um caminho muito grande de coisas para o Palmeiras conseguir essa robustez econômica, mesmo não sendo uma sociedade anônima do futebol. Uma questão que é muito cara às sociedades anônimas do futebol é a questão da governança. Isso realmente o Palmeiras precisa avançar muito, muito. O Palmeiras, nesse momento, eu falo com muita tranquilidade. Eu sou conselheiro de administração certificado pelo IBGC, eu tenho uma jornada dentro da governança corporativa. O Palmeiras fica muito a dever nesse aspecto da governança. O Palmeiras não tem mapa de riscos, o Palmeiras não tem canal de denúncia eficiente, o Palmeiras não tem política de transação com parte relacionada. Para dizer como a presidente, pode ser dona de uma concessão do estádio, pode ser a proprietária do táxi aéreo, pode ser a patrocinadora e pode ser tudo. Pode fazer a piscina e não dar satisfação para o associado como ela deu, quem ela contratou, por que quebrou, quando vai ficar pronta, né? A piscina foi inaugurada. Então, assim, na parte de governança, o Palmeiras está muito aquém. Então, tem algumas coisas que eu acho que são os grandes pontos que a gente tem que fortalecer a parte econômica, a questão da governança. Não precisamos necessariamente nos transformar numa SAF para alcançar isso. E a outra questão que a SAF traz como um grande benefício, que é o reequilíbrio aí, ou o encontro de uma equação com relação ao passivo, isso o Palmeiras já tem sob controle. O Palmeiras, a parte tributária do Palmeiras já vem de muito tempo, não é de agora. Basta ver, não sei se vocês vão lembrar, que a época da lei do Profut, o Palmeiras foi um dos únicos clubes que não aderiu, porque já tinha equacionado a sua questão tributária. E as outras dívidas, a grande dívida que o Palmeiras tem, ou tinha, era diretamente com a patrocinadora, que agora está sendo encerrada. Então, acho que esse é o caminho, sem necessariamente se tornar uma SAF. O Palmeiras teria, só para finalizar, até uma dificuldade. Assim, o Palmeiras tem uma disposição estatutária que prevê, na hipótese de um modelo estilo a SAF, só pode alienar 25% de participação. O que significa dizer que aquele adquirente não teria o controle, diferente dos modelos que você citou, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, onde os investidores fizeram aquisição por conta de dívida do passivo e assumiram o controle da associação esportiva. Isso não pode acontecer no Palmeiras. Tem uma trava para isso? Tem uma trava até 25%. Então, assim, é algo que não significa dizer que vai inibir todo mundo. Claro. Mas você vai customizar. Se você pega o Bayern de Munique, por exemplo, ele não tem ninguém com mais de 25%. E é um sucesso. Pelo menos a parte econômica, a parte de gestão, né? Esportivo, você tem ano que vai ganhar e tem ano que vai perder, não tem jeito, né? Então, acho que o Palmeiras não tem a maturidade suficiente ainda, muito por conta dessa questão da governança, da deficiência dos seus controles e dos seus documentos de governança, mas precisa se preparar, né? Se preparar, que eu digo, não com o objetivo ou com o viés de, vamos me transformar daqui a tanto tempo, mas minimamente para conversar com o mercado, porque, finalizando, inegavelmente, em algum momento será assediado, como o Flamengo foi recentemente. Na terceira, quarta rodada das SAFs, os investidores vão direcionar as suas propostas, seus objetivos em cima desses últimos clubes que ganharam e que têm essa potencialidade enorme de receita e de torcida.
para ele, investidor, seria melhor comprar uma fatia de um clube saneado do que comprar um clube totalmente estrupiado. Em determinados casos, sim. Dependendo do parceiro e dependendo do objetivo dele, eu quero perenizar um relacionamento e estar com a minha marca associada a um sucesso esportivo. Ele vem para uma estrutura dessa. Agora, me fala uma coisa. Ano que vem, pela primeira vez na vida aqui no futebol brasileiro, um clube vai disputar a Libertadores pela 10ª temporada seguida. Isso é uma façanha. E o Palmeiras vai jogar também o Mundial. O Palmeiras tem Mundial? Tem, Palmeiras tem Mundial, 1951. Perfeito. 1951. E assim, eu conheço essa história desde a minha mais tenra idade. O meu pai estava na Estação da Luz para receber os campeões do mundo em 1951. Eu fico até arrepiado, mas é verdade. E ele, meu tio, ambos finados, né? Que foram, né, tem a história que quando o trem sai do Rio de Janeiro, ele vai parando, né, nas estações, no Vale do Paraíba, e aí as pessoas vão se reunindo na Estação da Luz para receber, na Estação Júlio Prestes, né, na antiga Estação Júlio Prestes. E o pessoal não chegava, então, tá em Taubaté, tá em São José e tal. Quando os campeões do mundo chegaram aqui, na rua tinha mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, para mim, eu conheço essa história e eu tenho muita convicção disso, muita tranquilidade. E a Jovem Pan transmitiu, a época a Rádio Pan-Americana transmitiu o jogo do Mundial do Palmeiras de 51 e na narração o Pedro Luiz cita, inclusive, a Copa do Mundo perdida pela seleção brasileira, né? O Brasil perde em casa e o Palmeiras recupera o orgulho do brasileiro com essa conquista mundial. Disse Pedro Luiz, narrador histórico aqui da casa, da Rádio Pan-Americana, e por muitos anos narrou e também, depois de um tempo, né, passou a ser comentarista. Para a gente poder encerrar, Piperno, rapidinho. Não, o Mário Filho, o grande senhor Maracanã, dono do Jornal dos Esportes na época, no dia 24 de julho de 51, publica lá no Jornal dos Esportes um texto belíssimo falando sobre isso. Para quem quiser aí achar, enfim, esse material, fica aí a dica. Savério Orlandi, muito obrigado aqui por aceitar o convite do Reis da Resenha. A gente deseja, né, boa sorte nessa reta final de campanha e os microfones aqui da Jovem Pan, as portas sempre abertas para você aqui na Pan, Savério. Muito obrigado, volto sempre que convidado, foi ótimo. E deixar um recado final, disse da minha preparação, então saibam que eu tenho essa preparação. Se puderem, visitem o meu Instagram, Savério Orlandi CEP, que lá vocês vão ver as nossas propostas e tudo mais. E se tiver um amigo associado, fala que você assistiu o programa e que ele pode correr comigo. Obrigado. Boa. Muito obrigado, Savério Orlandi. Para deixar aqui registrado, né, a Jovem Pan, sempre ouvindo os dois lados. A gente fez o convite para a presidente Leila Pereira. Estamos aguardando aqui o retorno do convite que foi feito à presidente do Palmeiras. Obrigado, Fábio Piperno. Obrigado a você pela audiência. E a gente vai ficando por aqui com o Reis da Resenha na Jovem Pan. Reis da Resenha é... Realização Jovem Pan News.